difundir, propagar os fatos e, mais do que isso, investigar, explicar e opinar. No mundo com tantas mídias, tantas fontes de notícias, nos colocamos a serviço da informação honesta, confiável, de credibilidade. Somos a Rádio Bandeirantes. Priorizamos o que é relevante, valorizamos as diferenças, transmitimos informação e temos opinião. Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Assista a Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube. Jornalismo e esporte da sua cidade ao vivo e as transmissões de Ponte Preta e Guarani. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e acompanhe a Rádio Bandeirantes onde você estiver. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Quinto sinal marcou 10 horas da manhã, a hora certa da nossa informação regional dentro do microfone da Rádio Bandeirantes Campinas. Um ótimo dia, uma excelente quinta-feira para você que está conosco em FM 85.7, você que nos ouve pelas plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Eu sou Heitor Fredo, vamos juntos até às 11h30 da manhã com os principais destaques do nosso interior de São Paulo e atenção voltada para o que é notícia no Brasil e no mundo, neste dia 19 de setembro de 2024. Um grande abraço a você que até agora ficou na companhia do Jornal Gente. Amanhã de volta a partir das 8 horas da manhã, também na tela da Band News TV. A programação da Rádio Bandeirantes você confere no aplicativo Band Play com todas as rádios do Grupo Bandeirantes na palma da sua mão. Obrigado a você que está conosco no portal bandmulti.com.br, o giro da informação mais relevante do nosso interior de São Paulo, com a aba Ao Vivo. Clicou, ouviu a nossa programação 24 horas por dia. Um grande abraço a você que já está conosco na transmissão iniciada pelo YouTube da Rádio Bandeirantes Campinas, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Edição de hoje do Manhã Bandeirantes tem os trabalhos técnicos na mesa de som do Danilo Capucci, também responsável pela central técnica com a coordenação do Gil Kleber. E você é meu convidado, minha convidada a participar a partir de agora conosco. Pode ser tanto pelo nosso canal do YouTube, se você for inscrito, deixa seu like, curta, compartilhe também a nossa transmissão e use aquele espaço dos comentários para também mandar a sua sugestão de pauta, o seu comentário ou aquela informação que pode ajudar mais gente que esteja sintonizada conosco nesta manhã. E você também pode nos mandar mensagem de texto, mensagem de áudio pelo WhatsApp 19 97102 1493. 97102 1493. Hoje seguiremos com a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura da cidade de Valinhos. Já presente conosco aqui nos estúdios da Rádio Bandeirantes, o candidato Léo Pinho, do Partido dos Trabalhadores, que daqui a pouco vai apresentar um pouco sobre as suas propostas, a sua história na política e também a sua equipe para essa campanha de eleições municipais. E no próximo dia 6 de outubro, o primeiro domingo do mês, teremos com cobertura completa aqui no Grupo Bandeirantes, Rádio Bandeirantes Campinas, Band Mais TV, portal bandmulti.com.br. Para a gente já entrar no assunto político nesta manhã de quinta-feira, uma nova pesquisa de intenções de votos foi divulgada na cidade de Campinas pelo Instituto Quest. Pesquisa essa encomendada pela EPTV, afiliada da Rede Globo na cidade de Campinas, que mostra um número parecido com o que nós vimos recentemente em outros levantamentos, inclusive do Instituto Paraná Pesquisas. O levantamento foi realizado entre os dias 15 e 17 de setembro. A pesquisa Quest ouviu eleitores a partir de 16 anos na cidade de Campinas, já depois, portanto, de um período em que nós tivemos debates,
propaganda eleitoral no rádio e na TV e conta com um total de 900 pessoas que foram ouvidas nessa pesquisa encomendada, repito, pela EPTV, registrada na Justiça Eleitoral com o número SP 06150/2024, com um nível de confiança de 95%. Na pesquisa estimulada, quando os candidatos são apresentados ao eleitor, os números são os seguintes. O prefeito Dário Saad, candidato à reeleição pelo Republicanos, aparece com 46% das intenções de votos. No levantamento anterior, feito em 27 de agosto pelo próprio Instituto Quest, Dário Saad aparecia com 36%, um crescimento, portanto, de 10 pontos percentuais. O candidato Rafa Zimbaldi, do Cidadania, aparece numericamente à frente na segunda posição do candidato Pedro Tourinho, do PT, mas os dois têm um empate técnico dentro da margem de erro. Rafa Zimbaldi com 16%, Pedro Tourinho com 13%. No levantamento anterior, Rafa Zimbaldi aparecia com 22% e Pedro Tourinho com 16%. A quarta colocada é a candidata Angelina Dias, do PCO, que aparece com 2%, mantendo a mesma margem de intenção de voto do levantamento de agosto. E na quinta posição, Wilson Matos, candidato pelo Partido Novo, aparece com 1% das intenções de voto. Anteriormente, ele também tinha 1%. Os eleitores que se consideram indecisos somam 8%, mantendo o número anterior de agosto. E aqueles que responderam que pretendem votar em branco, votar nulo ou sequer votarem, somam 14%. O número anterior era 15%, portanto, ainda oscilando dentro da margem de erro. Neste cenário, desconsiderando os votos brancos, nulos e as respostas dos indecisos, considerando apenas o que a Justiça Eleitoral leva em consideração no dia da apuração, que são os votos válidos, Dário Saad venceria a eleição em primeiro turno. A pesquisa do Instituto Quest, encomendada pela IPTV, também fez o cenário da pesquisa espontânea. Antes do eleitor ter acesso à lista com os candidatos, a pergunta foi direta: em quem você pretende votar para prefeito de Campinas? Nas respostas espontâneas, Dário Saad também lidera com uma larga vantagem, 23% das intenções de voto. Em 27 de agosto, esse número era de 12%. Pedro Tourinho, na pesquisa espontânea, aparece na segunda posição com 6%, subindo de 4% para 6% entre agosto e setembro. Rafa Zimbaldi aparece com 3%, anteriormente o número era de 2%. E o Wilson Matos, ele não chega a 1%. A candidata Angelina Dias não foi citada espontaneamente. Nesse levantamento de pesquisa espontânea, os indecisos chegam a 63%. Mas ainda assim, o número é menor do que no levantamento de 27 de agosto, quando 79% dos entrevistados diziam não saberem quem votar na pesquisa espontânea. Branco, nulo e a resposta não vai votar somam 5% nesse levantamento. Anteriormente, o número era de 3%. A pesquisa também perguntou a respeito da rejeição, com a questão se o eleitor conhece, não conhece o candidato e se, de alguma forma, não pretende votar nele. O candidato Rafa Zimbaldi, do Cidadania, ele é conhecido e escolhido por 37% dos entrevistados. Então, de todos que falaram, 37% disseram que conhecem e que votariam em Rafa Zimbaldi. Não necessariamente que ele é a primeira opção, mas que não o colocam como um candidato descartável. 18% dizem não conhecer o candidato Rafa Zimbaldi. 41% dizem que conhecem e não votariam. Essa é a rejeição apontada pelo Instituto Quest ao deputado estadual candidato pelo Cidadania. 4% disseram não saber ou não quiseram responder. Com relação a Pedro Tourinho, deputado federal pelo PT, 24% disseram que conhecem o candidato e votariam nele. Número próximo à última pesquisa, em que ele estava com 22%. 33% disseram não conhecer o candidato Pedro Tourinho. Anteriormente, o número era de 44%.
Aqueles que disseram que conhecem e não votariam, portanto, a rejeição a Pedro Tourinho é de 40%. Anteriormente, o número era de 32%. Não sabe, não responderam, 3%. Anteriormente, o número era de 2%. Com relação ao prefeito Dário Saad, candidato à reeleição pelo Republicanos, 63% disseram que conhecem e poderiam votar em Dário Saad. 7% disseram não conhecer o prefeito de Campinas. Anteriormente, o número era de 9%. A resposta de quem conhece e não votaria, portanto, a rejeição a Dário Saad é de 27%. Reduziu em relação ao último levantamento, quando a rejeição era de 33%. Não sabe ou não quis responder, 3%. Para o candidato Wilson Matos, do Partido Novo, 5% dos entrevistados disseram conhecer e que poderiam votar nele. Uma queda em relação a agosto, que o número era de 7%. 84% dos entrevistados disseram não conhecer o Wilson Matos, mantendo o mesmo número da pesquisa de agosto. A rejeição ao candidato, daqueles que disseram que conhecem e não votariam nele, é de 10%. Não sabem ou não responderam, 1%. Já com a candidata do PCO, Angelina Dias, 3% dos entrevistados disseram que conhecem e poderiam votar na candidata. 87% dos entrevistados dizem não conhecer Angelina Dias. Os que disseram que conhecem e não votariam, portanto a rejeição à candidata, é de 9%. Não sabem, não respondeu, 1%. Só para a gente ficar na rejeição, numericamente a maior é de Rafa Zimbaldi, com 41%. 1 ponto percentual à frente de Pedro Tourinho, mais um empate dentro dos critérios técnicos, 40% do candidato do PT, 27% de rejeição a Dário Saad, 10% ao Wilson Matos e 9% a candidata Angelina Dias. Ainda hoje, nós vamos repercutir mais esses números, também conversando com Walter Sena, aqui direto dos estúdios da Rádio Bandeirantes Campinas. O Instituto Quest também fez levantamentos nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Recife. Capital Paulista, ontem a gente adiantou os números a um empate técnico triplo, mas com a campanha de Pablo Marçal numericamente reduzindo as intenções de voto. Já no Rio de Janeiro e em Recife, cenário muito encaminhado para uma reeleição dos prefeitos já em primeiro turno. E em Belo Horizonte, há uma dúvida em quem vai disputar o segundo turno, e quem traz os números pra gente é o Sérgio Gabriel. Ricardo Nunes se manteve na liderança com 24%, seguido por Guilherme Boulos com 23% e Pablo Marçal com 20%. Como a margem de erro é de 3 pontos percentuais, os três candidatos estão tecnicamente empatados. Na sequência aparecem José Luiz da Atena com 10%, Tabata Amaral com 7% e Marina Helena com 2%. Bebeto Haddad, João Pimenta, Ricardo Senesi e Altino Prazeres não pontuaram. Indecisos são 7%. Brancos e nulos e os que não vão votar também somam 7%. Num eventual segundo turno, Nunes venceria Boulos por 46% a 35%. Ricardo Nunes também ganharia de Marçal, 47% a 27%. No terceiro cenário testado, Guilherme Boulos ganharia de Marçal, com 42% a 36%. O levantamento da Quest ouviu 1.200 pessoas entre os dias 15 e 17 de setembro. No Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes segue na frente com 57%. Alexandre Ramagem tem 18%. Tarcísio Mota 4% e Ciro Garcia 2%. Rodrigo Amorim, Marcelo Queiroz e Carol Esponza têm 1% cada. Juliette Pantoja e Henrique Simonar não pontuaram. Indecisos somam 6%. Branco, nulo ou nenhum dos candidatos são 10%. 1.140 eleitores foram ouvidos entre 15 e 17 de setembro. Em Belo Horizonte, Mauro Tramonte lidera com 28%, seguido por Fuad Noman com 20% e Bruno Engler com 18%. Duda Salabert tem 10% e Rogério Correia 5%. Carlos Viana aparece com 3% e Gabriel com 2%. Wanderson Rocha, Indira Xavier e Lourdes Francisco não pontuaram. Indecisos são 7%. Brancos, nulos ou não vão votar, 7%. A pesquisa ouviu 1.002 pessoas entre os dias 15 e 17 de setembro. No Recife, o prefeito João Campos lidera com 77% das intenções de voto. Gilson Machado tem 8%,
Daniel Coelho 4%, Dani Portela 2% e Técio Teles 1%. Ludmila Outes e Simone Fontana não pontuaram e Vitor Assis não foi citado. Indecisos são 2%. Branco, nulo ou não vou votar somam 6%. 900 eleitores foram ouvidos entre 15 e 17 de setembro. A margem de erro dos levantamentos é de 3 pontos percentuais. Quinto sinal marca 10h15 da manhã. Depois do intervalo, Manhã Bandeirantes segue com a série de entrevistas com os candidatos à prefeitura da cidade de Valinhos. Hoje conversando com o candidato do PT, Léo Pinho. Continue conosco, tem muita informação para você aqui na Rádio Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. Feirão de emprego e oportunidades que acontece no Campinas Shopping nesta próxima sexta-feira oferece mais de 800 vagas. Os recrutamentos serão das 9 horas da manhã às 4 horas da tarde e contará com 8 empresas para a primeira etapa do processo seletivo. O feirão terá oportunidades de emprego para diversas funções. Para se candidatar às vagas de emprego, os trabalhadores devem levar a carteira de trabalho, currículo e documento com foto. Serão distribuídas senhas de atendimento com número limitado. O Centro Público de Apoio ao Trabalhador de Campinas orienta os trabalhadores a chegarem cedo no local. Todas as vagas estão disponíveis para consulta no site cpat.campinas.sp.gov.br. Além de vagas de emprego, serão ofertados cursos de qualificação e crédito no Banco do Povo. As opções de cursos e mais detalhes podem ser conferidos no site www.simpla.com.br/produtor/trabalho e renda Campinas. Durante o feirão, a Secretaria Municipal de Trabalho e Renda também oferece serviços aos empreendedores, como orientações aos microempreendedores individuais. Os MEIs. De Campinas, Bruna Azevedo. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Assista a Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube. Jornalismo e esporte da sua cidade ao vivo e as transmissões de Ponte Preta e Guarani. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e acompanhe a Rádio Bandeirantes onde você estiver. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Um compromisso fundamental do jornalista é com a realidade factual, capturar o fato e transformá-lo em notícia. Há dois tipos de distorção de informações. Há um tipo de distorção muito perigoso, que é a distorção involuntária. É resultado da incompetência, da má apuração, da pressa no trabalho. A distorção involuntária ou voluntária tem que ser desmentida imediatamente, com uma diferença. A distorção voluntária é criminosa. Essa tem que ser punida imediatamente. O jornalismo de credibilidade, o jornalismo sério, o jornalismo que busca atender o interesse público, esse é um jornalismo que significa também um combate permanente às fake news. Duvide, cheque, não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes, respeito pelo fato, respeito por você. Estamos no Instagram. Segue agora, @Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você, fechada com a verdade. Na programação da Rádio Bandeirantes Campinas, você tem voz ativa. 19971021493. Este é o nosso WhatsApp. Manhã Bandeirantes. Muito obrigado a você que segue conosco no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Estamos de volta direto dos estúdios da Rádio Bandeirantes para seguirmos com a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura da cidade de Valinhos. Um trabalho que tem a produção do Henrique Alves e os trabalhos técnicos do Danilo Capucci na mesa de som e na central técnica direto dos nossos estúdios da RB, nesse trabalho conjunto entre Brasil Gente, Manhã Bandeirantes, portal bandemulti.com.br. E hoje nosso convidado, presente aqui no nosso complexo de comunicação João Jorge Saad, é o candidato do Partido dos Trabalhadores, Léo Pinho. Candidato, muito obrigado por atender o nosso convite. Prazer recebê-lo aqui nos nossos estúdios.
Muito obrigado aqui pela Rádio Bandeirantes, pelo convite, né, por esse fortalecimento da democracia em nossa cidade e nosso país, e dar um bom dia a todos os que estão nos ouvindo em casa, no trabalho. Candidato, o senhor disputa pela primeira vez uma eleição, já no cargo de prefeito de Valinhos, mas o senhor tem uma história ligada ao trabalho servidor público e inclusive na esfera federal. Gostaria que o senhor apresentasse um pouco da sua história para quem está nos acompanhando. Estreante nas urnas, mas não no serviço público. Com certeza, Heitor, obrigado. A minha história, na verdade, começa combinando um pouco o trabalho na igreja, né, nas pastorais e também nos grêmios estudantis. Então, começo ali no movimento estudantil, no trabalho de base da Igreja Católica, e aí fui evoluindo, né? E eu já passei pelas 3 esferas do Legislativo, fui assessor parlamentar na Câmara de Vereadores de São Paulo e de Campinas, inclusive no primeiro mandato do nosso candidato a prefeito em Campinas, Pedro Torinho, eu compus Assembleia Legislativa, Câmara Federal dos Deputados. E no Executivo também, né, ocupei cargos na gestão da Marta, em São Paulo, em Campinas, junto com o secretário Tiãozinho, eu ocupei o cargo de coordenação de economia solidária, de diretor de trabalho e renda, então trabalhei nessa área. E também no governo federal, eu já trabalhei no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, ligado ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, e mais recentemente, até o final do ano, no Ministério de Direitos Humanos, eu criei uma diretoria que não existia, inclusive é um problema sério aqui em nossa região, que é a Diretoria de Promoção dos Direitos da População de Rua. Então, para sair candidato a prefeito, eu optei, diferente de muitas, né, a acumular experiência na gestão pública, no legislativo e, inclusive, em conselhos. Fui 2 vezes presidente do Conselho Nacional de Direitos Humanos, que é um órgão de Estado na promoção e na defesa de direitos humanos no Brasil. O senhor, como diretor do Ministério dos Direitos Humanos, ganhou uma repercussão nacional nessas últimas semanas por ter sido um dos responsáveis pela denúncia contra o então ministro Silvio Almeida por assédio moral contra o senhor, por relatos que o senhor ouviu também de colegas de trabalho. De que maneira essa experiência ajuda o senhor, como candidato a prefeito, a criar uma política também para proteger as mulheres e dar protagonismo a elas num eventual mandato do PT em Valinhos? Isso é fundamental. Em nosso país, a gente tem um déficit, principalmente na defesa das mulheres, na proteção das mulheres, inclusive na legitimidade do discurso das vítimas, né, do não revitimização. Então nós temos um desafio. E no serviço público, a gente ainda tem muitos passos a dar para a prevenção do assédio moral. Às vezes as pessoas confundem você ser enérgico, de cobrar resultados, metas, com assédio moral. Então a gente precisa construir uma agenda forte na gestão pública de combate, mas de prevenção a essas práticas de assédio moral, inclusive formando lideranças, gestores públicos proativos e agregadores da equipe. Então essa experiência me deu muito essa reflexão também do desafio da gestão pública respeitar e valorizar os seus servidores. Nós estamos conversando com o Léo Pinho, candidato do PT à prefeitura da cidade de Valinhos, uma cidade onde historicamente o PT não consegue bons resultados, não consegue eleger um prefeito. E nas últimas eleições, em 2022, candidato, o então presidente Bolsonaro, numa tentativa de reeleição em Valinhos, teve cerca de 65% dos votos. O então candidato a governador, hoje eleito Tarcísio de Freitas, 65% dos votos. Como convencer o eleitor de Valinhos a votar no PT? Primeiro, pelos resultados objetivos que a gestão do PT traz. A gestão anterior não trouxe nenhum equipamento público para a nossa cidade. Apesar de parte dos meus adversários saírem abraçados com o governo anterior, o resultado objetivo para a família valiense é 0, nenhum equipamento público. E nós, já agora, vamos trazer com o PAC 2 novas unidades básicas de saúde. Então você, da família valiense,
o trabalhador de Valinhos, que sabe as dificuldades que nós temos na área da saúde, o governo Lula objetivamente já está trazendo 2 novas unidades básicas de saúde. E mais, para você mãe, pai, que precisa de creche, no novo PAC também mais uma nova creche. Então, nós somos aqueles candidatos que não fazem verborragia, ataques aos adversários. O nosso nome é trabalho. Então é por isso que a gente está trazendo a nossa opção para afirmar que nós somos o candidato do presidente Lula e estamos trazendo já, objetivamente, 2 novas unidades básicas de saúde e uma creche. Sem falar no trem Intercidades. 7 bilhões de investimento trazido pelo governo federal que vai beneficiar de forma a logística muito forte da nossa região, fazendo novos negócios com o trem Intercidades. Para a gente falar um pouco mais sobre saúde, candidato, o senhor tem no seu plano de governo a implementação da Escola Municipal da Saúde, com parcerias ligadas a universidades públicas e privadas. Seria uma forma de formar novos médicos? Como funcionaria esse projeto da Escola Municipal da Saúde em Valinhos? Então, a Escola Municipal de Saúde, né, a experiência que nós temos no Brasil, não é para formar os profissionais, tem as universidades que formam médicos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, psicólogos e enfermeiros. Mas a Escola Municipal do SUS é para agregar conhecimento prático na clínica, no dia a dia, para atender melhor a nossa população. Então a Escola Municipal do SUS vai inclusive fazer parcerias para buscar especialização. Nós precisamos valorizar o nosso servidor público. Nós precisamos que eles avancem na carreira e a Escola Municipal do SUS vai ser um indutor de parcerias com universidades públicas e não só estaduais. A gente tem, por exemplo, uma universidade, né, um centro de pesquisa no Brasil muito forte, que é a Fiocruz, que podemos fazer grandes parcerias para trazer especialização, formação e para um único objetivo: melhorar o atendimento para você de Valinhos. Nós estamos conversando com o candidato Léo Pinho, do PT, o Partido dos Trabalhadores, à Prefeitura da cidade de Valinhos. Para falarmos sobre educação, o seu plano de governo, candidato, ele associa muito a educação a um plano de direitos humanos. Como o senhor vê a educação básica, a formação da criança na cidade de Valinhos e de que maneira esse trabalho de direitos humanos pode chegar já na primeira infância? Primeiro, o nosso grande objetivo na cidade hoje é implementar na área da educação a escola de tempo integral. A gente viu recentemente, inclusive, fechamento de creches clandestinas, porque o pai e a mãe ficam sem alternativa quando vai trabalhar. E hoje a gente sabe, inclusive, o papel que tem, por exemplo, mães solos, por exemplo, que não tem aonde deixar seu filho. E, recentemente, Valinhos fechou uma creche. Então, nós vamos implementar na cidade, em parceria com o governo estadual e o governo federal, para expandir e consolidar a escola de tempo integral na nossa cidade. Com relação à agenda de direitos humanos, o que a gente quer é a formação de um cidadão ativo. Quando a gente fala isso, é um cidadão que sabe dos seus direitos, mas também sabe dos seus deveres. E recentemente em nosso país, a gente passa por um conflito, o discurso de ódio nas redes sociais, a intolerância contra o diferente, e a gente entende que isso vem desde o começo do processo da educação, obviamente na família, mas também nas escolas. A gente quer uma educação da tolerância, uma educação que priorize a cultura de paz. O senhor tem também algumas propostas ligadas à comunidade LGBTQIAP+, tanto na área de saúde quanto também na formação, como a criação do Conselho Municipal de Cidadania para a comunidade LGBT+. E elaborar um plano municipal de combate à LGBTfobia. Valinhos precisa avançar muito ainda nesse tipo de política? Com certeza. Na verdade, não é só Valinhos, né? O Brasil, a gente ainda é o país que mais mata pessoas trans. E assim, temos dados assustadores de violência, inclusive de violência institucional contra essa população. Eu fui o único, na época, pré-candidato a prefeito, que esteve presente na primeira parada LGBTQIA+, da cidade. E sabe por quê? Porque o gestor público, ele não pode escolher as manifestações que vão ter na sua cidade ou não. Lógico, manifestações contra a lei é óbvio,
mas manifestações religiosas, de luta por direitos, é dever do gestor público garantir e apoiar essas manifestações, porque a nossa população, ela não é toda igual, ela não é só católica, ela não é só protestante, ela não é só das religiões de matriz africana, a gente tem uma diversidade. E o que nós vamos fazer na gestão pública de Valinhos é respeitar o direito de manifestação e livre expressão de qualquer cidadão valinhense. Nós estamos conversando com o Léo Pinho, candidato do PT à Prefeitura da cidade de Valinhos. Candidato, para a gente falar também sobre um outro tema importante, a revitalização do centro da cidade, muito discutida nessa campanha. O que o senhor tem de projeto para o centro e qual o papel da Guarda Municipal também, não só na revitalização, mas na segurança pública como um todo do município? Esse é um tema central. Eu acabei de dizer aqui na entrevista do investimento do governo Lula no trem Intercidades. São 7 bilhões de investimento só do governo federal. Esse trem Intercidades vai integrar mais a nossa região. E nós temos um risco óbvio para Valinhos. Se a gente não se preparar para o nosso centro ser atrativo, as pessoas vão conseguir se locomover para São Paulo, para Jundiaí, para Campinas, de forma muito rápida. Então, é um grande desafio para a próxima gestão pública. Já devia estar iniciado, mas enfim, a atual gestão é inoperante em relação a isso. Nós queremos fazer uma operação urbana no centro de Valinhos. Para quem não conhece, a operação urbana é um dispositivo do planejamento urbano que integra iniciativas públicas e privadas para valorizar o nosso centro, restabelecendo e fomentando principalmente os nossos comércios, mas também valorizando a identidade valinhense. Nós precisamos retomar o que constituiu Valinhos, que é a força da nossa agricultura combinada com a força da nossa indústria. Então queremos colocar a revitalização do centro, através dessa operação urbana, mas também integrada ao resgate dos valores da identidade valinhense. Candidato, nós estamos acompanhando mudanças climáticas, questões ambientais discutidas no mundo todo, uma série de incêndios que estão prejudicando a saúde da população como um todo. O que um prefeito pode fazer numa política de sustentabilidade? O que de prático pode ser feito num município como Valinhos para tentar melhorar a qualidade do ar que a gente respira? Muitas coisas. Inclusive, a gente já está devendo. Existe uma legislação aprovada recentemente, pactuada entre os órgãos do Estado brasileiro, que é o plano, uma política nacional de manejo do fogo. E dentro dela há um comitê de manejo e prevenção do fogo, a nível federal, estadual e municipal, para integrar as iniciativas no Pacto Federativo. Um município sozinho não consegue atuar, ele precisa do Estado e da União. Então nós precisamos, primeiro, não fazer igual aconteceu agora, que é tomar uma iniciativa após a nossa Serra dos Cocais ter acabado. Uma vergonha o que a prefeita municipal fez. Ela atuou após o desastre que aconteceu na nossa Serra dos Cocais. Nós queremos um comitê que atue de forma permanente, integrada com o Comitê Estadual e Nacional, para criar um plano de manejo integrado, inclusive de prevenção ao fogo, fomentando as brigadas voluntárias florestais, dando treinamento, para a gente também ter uma sociedade civil, os nossos condomínios, comércios também, sabendo das medidas preventivas para a gente evitar essas queimadas que atingiram, inclusive, muitas produções da nossa fruticultura. Então, é iniciativa e integração no Pacto Federativo. Candidato Léo Pinho, temos ainda 1 minuto para falar sobre cultura e turismo na cidade. O senhor fala no plano de governo em requalificar e regulamentar a realização da Festa do Figo, que seria uma forma também de valorizar o artista local. O que precisa ser melhorado na Festa do Figo, que é um dos principais atrativos de Valinhos? Primeiro, que a Festa do Figo precisa voltar a ser a Festa do Figo. A gente precisa voltar que o palco da nossa principal festa seja a produção da nossa fruticultura, valorizar a história, valorizar a qualidade da nossa fruticultura. E também não ficar só apostando em artistas de fora da nossa cidade, sendo que nós temos uma produção cultural muito ativa em Valinhos. Nós temos artistas com bandas, mas também com artistas plásticos,
que tem que usar o palco, né, da nossa Festa do Figo, também tem que ser agregador para fortalecer a economia criativa na nossa cidade. Então, o que a gente espera é que a Festa do Figo volte a ser um palco de valorização da nossa agricultura e dos nossos artistas locais. Para nós encerrarmos esse nosso bate-papo nessa série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Valinhos, candidato Léo Pinho, o senhor tem, a partir de agora, 30 segundos para suas considerações finais. Fique à vontade, o tempo é do senhor. Muito obrigado. A gente está apresentando um projeto para Valinhos de combater o processo acelerado de transformar a nossa cidade em cidade dormitório. Queremos retomar a identidade valinhense, apostando na nossa agricultura e indústria, trazendo empregos de qualidade para a nossa cidade. Nós conversamos com Léo Pinho, candidato do PT à Prefeitura da cidade de Valinhos, e amanhã encerramos a nossa série de entrevistas com os candidatos desse importante município da nossa região. Continue conosco, depois do intervalo tem mais informação para você. Olho no voto, olho na Band. Manhã Bandeirantes. Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique, a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Sente o peso. RP Bandeirantes, uma rádio que tem história. Os principais profissionais da comunicação no Brasil estiveram e estão à frente desse potente microfone. Temos lastro e continuamos avançando, abrindo espaço para as novas gerações, revelando talentos. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. Equilíbrio e precisão ao reportar os fatos. Cobertura esportiva balanceada entre o de boa e o debate. Cobertura jornalística que só pende para um lado, o seu. Sente o peso. No comparativo, a Bandeirantes desequilibra. Assista a Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube, jornalismo e esporte da sua cidade ao vivo e as transmissões de Ponte Preta e Guarani. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e acompanhe a Rádio Bandeirantes onde você estiver. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. A atividade do jornalismo é uma atividade profissional que envolve pessoas treinadas para a apuração dos fatos e para entender se efetivamente aquilo ali é ou não uma notícia a ser levada para o telespectador, para o ouvinte, para o internauta. Senão, qualquer um vira, de qualquer maneira, propagando fatos e podendo provocar a destruição de pessoas, de vidas, o que a gente tem visto cada vez mais no Brasil e no mundo. Duvide, cheque, não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes, respeito pelo fato, respeito por você há 86 anos. Na programação da Rádio Bandeirantes Campinas, você tem voz ativa. 19971021493. Este é o nosso WhatsApp. Olá, ouvinte da Rádio Bandeirantes, aqui quem fala é Walter Sena. Eu estou aqui para convidar você para acompanhar as principais notícias do dia no Band Cidade. De segunda a sexta, às 10:07 da noite, logo depois do Datena. E você pode também participar com informações em flagrantes do seu bairro, da sua rua. Mande seu vídeo, mande sua fotografia. O WhatsApp da Band é o 19991969255. Anote aí, 991969255. Informação com credibilidade, marca registrada do Grupo Bandeirantes. Portanto, não perca o Band Cidade às 10:07 da noite. Até lá! Manhã Bandeirantes. Estamos de volta com o nosso projeto Band Eleições. Muito obrigado a você que está conosco, acompanhando a cobertura política do Grupo Bandeirantes de Comunicação nesse primeiro turno das eleições municipais. Agora, para repercutir um pouco dos últimos levantamentos feitos pelos institutos de pesquisa para o cenário eleitoral da cidade de Campinas. E para conversar conosco e trazer um pouco da análise também de um cenário que começa a dar uma nova cara nessa reta final,
presente aqui nos estúdios da Rádio Bandeirantes, Walter Sena. Muito bom dia para você, Sena. Oi, Heitor, bom dia a você, bom dia a todos ligados na Band. As pesquisas mais recentes divulgadas nessa reta final de primeiro turno apontam uma larga vantagem do candidato Dário Saad em relação aos seus dois principais adversários, Rafa Zimbaldi do Cidadania e Pedro Tourinho do PT. O levantamento feito pelo Instituto Paraná Pesquisas mostra Dário Saad na pesquisa estimulada com 43,1% das intenções de voto, Pedro Tourinho com 20,1%, Rafa Zimbaldi 18%, Angelina Dias do PCO 2,4%, Wilson Matos do Partido Novo 1,9%. A pesquisa realizada pelo Instituto Quest, encomendada pela IPTV Campinas, mostra Dário Saad também com uma vantagem em primeiro turno, 46% das intenções de voto, Rafa Zimbaldi do Cidadania 16%, Pedro Tourinho do PT 13%, Angelina Dias do PCO 2% e Wilson Matos 1%. Nas duas pesquisas, se nós somarmos todos os adversários de Dário Saad, os números não chegam ao do candidato à reeleição pelo Republicanos. Ou seja, as pesquisas apontam uma possibilidade real de uma reeleição em primeiro turno, Sena. É verdade. Nessa última amostragem, né, nessa última sondagem, Dário descolou bastante. Então ele venceria se a eleição fosse hoje, de acordo com os cálculos dessa sondagem, com certa margem de folga. A gente sempre lembra, né, na eleição tem aquela reta final que normalmente é a última semana, no domingo, né, antes daquele domingo do pleito, tem lá, certos candidatos dão uma arrancada, ali tem uma definição mais cristalina dos eleitores e aí alguma curva pode mudar. Mas levando isso em conta que a gente já está aí há praticamente 2 semanas para a realização do pleito, né, de outubro, aparentemente os candidatos que eram mais competitivos até aqui, né, Rafa Zimbaldi e Pedro Tourinho, não conseguiram convencer o eleitor, pelo menos até aqui, de que tem lá potencial para chegar no segundo turno com o Dário Saad. Então a situação, eu acho que para os dois é dramática nesse momento, Heitor. Começo da campanha em rádio e em televisão colocava o candidato à reeleição Dário Saad falando mais sobre as propostas para o futuro e fazendo aquilo que todo prefeito faz numa reeleição, um balanço dos seus primeiros 4 anos. Nessa reta final, a campanha tem direcionado mais a resposta aos ataques que vêm sendo feitos pela campanha de Rafa Zimbaldi. A gente vê Dário Saad não tocando tanto no assunto PT e Pedro Tourinho e atacando mais Rafa Zimbaldi. Conforme essa estratégia foi sendo colocada em prática, os números foram mostrando uma eficácia. Agora o desafio é para Rafa Zimbaldi inverter esse cenário e colocar o candidato no segundo turno, como foi nas eleições de 2020, né, Sena? É uma guerra de estratégia, porque as campanhas, o marketing político, né, que organiza e toca as campanhas dos candidatos, tem uma pesquisa quase que diária. Eles contratam ali no bojo da campanha um instituto de pesquisa, né, alguém especializado na coleta de dados. E o que acontece na prática? Eles gravam o programa de todos os candidatos e colocam numa sala fechada e capturam eleitores de várias classes sociais e de vários bairros para assistir o programa. E ali esses eleitores dão a sua opinião. Falhou aqui, falhou ali. E esses eleitores que fazem parte da pesquisa, eles não sabem a quem pertence aquele grupo que está fazendo a pesquisa, de que campanha, para que campanha ele está trabalhando. Então eles conseguem uma aferição bem importante do que está rolando, o que está sendo eficaz, que tipo de propaganda está atingindo o alvo, qual que não tem jeito, que não dá certo. E isso também alerta a coordenação da campanha para algum ataque que está sendo feito por um candidato e que está chegando no alvo ali e está atrapalhando a campanha. Além de pesquisas tradicionais mesmo que eles fazem, né? Nas ruas, com entrevistadores, perguntando e tal. Então eles conseguem ter... A campanha que faz isso com eficiência consegue desenvolver uma estratégia eficiente também. É claro que às vezes não adianta a estratégia, o candidato tem que ter sua história, tem que ter um trabalho mostrado, por isso cada campanha se desenvolve de um jeito, é bem complexo o negócio.
Para a gente falar também sobre os números de Pedro Tourinho, a gente sabe que historicamente o Partido dos Trabalhadores tem uma margem de eleitores que escolhe pela legenda, por confiar no partido, por concordar com a ideologia. E o que me parece até aqui é que Pedro Tourinho está dentro desse teto que o PT costuma ter nas eleições, 18%, 20%. Cabe agora ao candidato conseguir furar esse teto para ser um concorrente para disputar o segundo turno. Mas ao mesmo tempo em que o PT precisa segurar Rafa Zimbaldi para que ele, Tourinho, seja o segundo colocado, precisa garantir que os votos que eventualmente Rafa possa perder não sejam direcionados a Dário Saad. Ou seja, a campanha do PT não pode ficar apenas no que já mostrou até agora. Colar a imagem com Lula, com o governo federal. Me parece que o PT precisa apresentar algo a mais para conseguir furar esse teto, Sena. É bem complicada essa dinâmica e essa matemática, viu, Heitor? O candidato do PT, é isso que você falou, ele tem lá um piso ou um teto já estabelecido pelas pessoas, pelos petistas e pelos eleitores de esquerda, e aí ele tem que furar essa bolha. Agora, realmente, ficar colocando Lula na campanha dele, falando que é do Lula, falando que vai fazer parceria com Lula, é o que todo mundo no marketing político chama de pregar para convertido. Não resolve muito. Ele tem que realmente desenvolver alguma forma de fazer com que os indecisos, eleitores que ainda estão ali, né, não sabe exatamente para quem votar, ou já declarou voto no candidato A, mas tem possibilidade de mudar para o candidato B ou C, então precisa muito mais do que isso. Chama atenção também no levantamento feito pelos dois institutos de pesquisa mais recentes, o Instituto Quest e o Instituto Paraná Pesquisas, o quanto estacionou a campanha de Wilson Matos. Ele é o nome do Partido Novo, foi o terceiro nome num período de 6, 7 meses escolhido pelo Partido Novo para ser o candidato à Prefeitura de Campinas. E ele já foi candidato nas eleições de 2020. Na ocasião, ele ficou com 3,2% dos votos válidos. Hoje ele aparece na pesquisa com 1%, num partido que tem uma projeção nacional maior do que o Patriota, que foi o candidato o partido que ele se candidatou na última eleição, e perdendo para o PCO, que é um partido que ele tem uma base muito específica e é considerado o nanico da política brasileira. Wilson Matos tem utilizado, Sena, uma estratégia de fazer uma imagem parecida com a de Pablo Marçal, usando um boneco inicial do nome dele, atacando o ministro do STF, no caso Alexandre de Moraes, contestando alguns resultados de pesquisas eleitorais, mas até aqui essa estratégia não pegou. Parece que a estratégia Pablo Marçal de uma eleição municipal não agrada tanto assim o campineiro. Aí tem 3 problemas. Essa do Pablo Marçal, por exemplo, é muito difícil você imitar ou acompanhar a estratégia de uma pessoa que tem uma característica específica e que não é qualquer pessoa que tem. Pablo Marçal tem um raciocínio muito rápido, tem uma rede de seguidores enorme e tem também uma oratória quase que perfeita. Ele consegue sair de qualquer tipo de pergunta, inverter a lógica e deixar constrangido quem fez a pergunta. Seja jornalista, seja outro adversário político, é uma característica bem específica. Se vai dar certo ou não para eleger é outro papo, mas que ele conseguiu sair do nada até embolar a eleição na capital paulista, isso é um fato. Outro problema do Wilson Matos é que ele fica ausente durante muito tempo e aparece de vez em quando. Ele fica fora do país, inclusive, né? Mora nos Estados Unidos. E aí é difícil você conseguir estabelecer uma proximidade com o eleitor. Você de 4 em 4 anos se colocar como candidato. Isso é um problema também. E o terceiro que eu prometi, vou falar, é a questão do Partido Novo, que quando chegou veio com aquela aura, né, de é uma coisa nova, vamos fazer concurso, vamos fazer curso, né, vamos trazer gente especializada, pessoas notáveis, e depois começou a se perder ao longo do caminho, algumas pessoas de dentro do partido brigaram, racharam, e então esse conjunto todo dificulta qualquer forma do candidato prosperar numa campanha aqui em Campinas. E chama atenção o fato dele estar numericamente atrás da candidata do PCO, Angelina Dias, que não tem divulgado a sua agenda de campanha, também não tem tempo de televisão e tem um alcance menor nas redes sociais. Agora, o PCO, mais uma vez,
tem a campanha impugnada, a candidatura está sub júdice, vai disputar na urna sem ter a certeza se os votos serão considerados válidos ou não. Isso pela não prestação de contas na eleição de 2020, quando Angelina Dias foi candidata a vereadora. Ela esteve aqui, inclusive, nesse espaço, dizendo que sente uma perseguição por parte do PCO porque às vezes é a falta de declaração de centavos. Mas se todos declaram os centavos e o PCO, é louvável pensar que um partido nanico, mesmo sem tempo de TV, mesmo sem verba, se mantém por ter uma posição ideológica. Mas tem que respeitar a regra do jogo, né, Sena? Tem que respeitar a regra do jogo e tem uma coisa que chama a atenção, né? Essa dificuldade de mandar agenda. Você não precisa de ter muito dinheiro, de ter uma estrutura partidária para encaminhar um e-mail ou um WhatsApp para um veículo de comunicação e divulgar a sua agenda. É mais uma questão de desorganização. E aí eu coloco até, fico pensando, fico em dúvida, toda eleição é praticamente a mesma coisa. Fala assim, será que essas pessoas estão mesmo querendo colocar o nome, querendo participar, querendo fazer alguma coisa? Ou tem outro motivo? Porque realmente tem coisa que não dá para entender, viu? Muitas coisas na campanha independem, né, de dinheiro, de estrutura. É claro que um partido mais organizado, que tem fundo partidário de milhões, tem mais facilidade de desenvolver uma estratégia, um marketing político para colocar uma campanha na rua. Agora, tem coisa que não dá, né? Você mandar um e-mail com a sua agenda é a mesma coisa para um partido milionário para um partido sem dinheiro nenhum. Lembrando que o primeiro turno das eleições municipais acontece no dia 6 de outubro, com cobertura completa do Grupo Bandeirantes, na Rádio Bandeirantes Campinas, na Band Mais TV, no portal bandmulti.com.br. Sena, muito obrigado por estar aqui conosco no nosso Band Eleições. Um bom dia, bom trabalho e que venha o primeiro turno. Que venga o touro. Muito obrigado, viu, Heitor? Continue conosco. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Na Band você está sempre muito bem informado. Manhã Bandeirantes. Olá você, sou César Urniani, piloto de testes e apresentador de TV, e na condição de embaixador do programa de qualidade do Recap, trago um recado muito importante para você. Estamos promovendo a campanha Um Basta contra as Fraudes. Você sabia que a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu carro pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele? Fique atento quando se deparar com aquele preço baixo na bomba. Você pode estar diante de uma fraude? Fuja desta bomba. Saiba mais acessando umbastacontrasfraudes.com.br. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. Só em 2024, a Ordem dos Advogados do Brasil em São Paulo, a OABSP, já registrou quase 400 casos do golpe do falso advogado. Os golpistas normalmente procuram pessoas que estão com processos na justiça e pedem pagamentos de taxas, além de roubarem dados das vítimas. Mariana Martins, que está na justiça contra o plano de saúde da filha que tem uma doença rara, quase caiu no golpe. Uma pessoa que se identificava como secretário do advogado dela passou um novo número e aí veio o pedido. O pagamento de quase R$1.000 para liberar uma indenização. Alguns cuidados simples podem evitar que a pessoa se torne vítima. Os golpistas conseguem parte dos dados a partir das informações judiciais públicas. Por isso, a advogado orienta que as comunicações entre cliente e advogado sejam feitas por e-mails corporativos ou telefones combinados previamente, além de desconfiar de mudanças nesses contatos. De Campinas, Kevin Veloso. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes.
Estamos no Instagram. Segue agora, @Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Rádio Bandeirantes. Porque sempre tivemos os microfones abertos para o debate, abertos para a opinião plural, abertos para a sua participação, é que podemos dizer que estamos fechados com você e com a verdade. É mais do que um compromisso. Porque sobre os fatos pode-se interpretar, fazer conjecturas das motivações, pode-se elaborar, projetar suas consequências. Mas os fatos são os fatos. E é aí que você vai nos encontrar sempre firmes. Não abrimos mão da verdade dos fatos. E sempre com foco em você, na defesa dos seus direitos. Mais do que nunca, Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook, uma página completa com conteúdo sobre tudo o que acontece na nossa região e, claro, informações de Ponte Preta e Guarani. facebook.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você, fechada com a verdade. O conhecimento que transforma pessoas e a sociedade. Difundir, propagar os fatos e mais do que isso. Investigar, explicar e opinar. No mundo com tantas mídias, tantas fontes de notícias, nos colocamos a serviço da informação honesta, confiável, de credibilidade. Somos a Rádio Bandeirantes. Priorizamos o que é relevante, valorizamos as diferenças, transmitimos informação e temos opinião. Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Na programação da Rádio Bandeirantes Campinas, você tem voz ativa. 19971021493. Este é o nosso WhatsApp. Manhã Bandeirantes. Horas 56 minutos, 10h56, e é pelo nosso WhatsApp que você participa desta edição do Manhã Bandeirantes, também pelo nosso canal do YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Agradecendo a todos que acompanharam a entrevista com o candidato à Prefeitura da cidade de Valinhos, Léo Pinho. Lembrando que nesta semana vamos terminar a série de entrevistas com os candidatos de Valinhos. Ouvimos na segunda-feira Alexandre Tonetti, do União Brasil. Na terça-feira, Capitã Lucimar, a prefeita da cidade candidata à reeleição pelo PSD. Na quarta-feira, ouvimos o candidato Franklin, do PL. E todas essas entrevistas estão disponíveis no nosso YouTube da Rádio Bandeirantes Campinas. Assim como a entrevista de hoje com o candidato do PT, Léo Pinho. Amanhã, nosso convidado será Lineu Bueno, candidato do Partido Novo. E na semana que vem, teremos a segunda rodada com os candidatos à Prefeitura da cidade de Campinas. Já vou adiantar para você as datas. Segunda-feira vamos receber o candidato Dário Saad. Na terça-feira, o candidato Rafa Zembaldi. Na quarta-feira, o candidato Pedro Tourinho. Quinta-feira, o candidato Wilson Matos. E na sexta-feira, a candidata Angelina Dias. Num trabalho que é realizado também em conjunto com a Band Mais TV, reexibindo as entrevistas no programa Brasil Urgente. Mudamos de horário, hein? 5h30 da tarde. Conto com a sua audiência também. Coladinho no Band Cidade com o Walter Sena, que sempre que participa conosco também tem grandes respostas por parte dos nossos ouvintes. O Edmilson, por exemplo, diz que faço minhas as palavras do Walter Sena. O cara que se candidatar e nem ficar em Campinas, que se candidate fora daqui. O Edmilson diz que seja candidato em Boston, onde fala em reuniões. Para quê? Conheça Campinas e viva Campinas e depois se candidate. A mensagem também pelo nosso canal do YouTube do Fábio Sequeira. Muito obrigado, Fábio, pelas palavras. Muito obrigado pelo carinho. O Isael Venâncio Loretti pergunta: bom dia, você confia nessas pesquisas? Sim. E por isso que estamos divulgando também de institutos que têm o registro das pesquisas no Tribunal Superior Eleitoral, que tem uma metodologia considerada respeitável por especialistas, uma metodologia clara. Então, além de apresentar os números, apresenta-se também o extrato completo da pesquisa, e nós não podemos desacreditar de institutos de pesquisa, porque geralmente quem fala que os números são mentirosos é quem não vê os números como favoráveis. O mesmo candidato que hoje bate na pesquisa, amanhã vai usar os números se os favorecerem. Então, muita atenção com esse discurso fácil de que pesquisa não é séria. É sim, é um trabalho sério. O que muitas vezes acontece numa reta final de eleição é uma migração de votos.
é você ter um candidato que está ali numa faixa e, de repente, na reta final, o eleitor decide, porque muita gente vai escolher o candidato na última semana, se não no dia da eleição. O Marco Silva Bedin conosco, participando também, dizendo que ele acredita que Campinas já era. Os números apontam para um cenário de reeleição. Agora, olha o investimento feito pelo presidente Lula na região. Daqui a um tempo, vamos ver uma das cidades mais evoluídas, a cidade de Hortolândia e tal, e aqui em todos os lados se vê projeto para o governo federal. Mensagem também que chega do Adriano Vermelho. Há muitas eras o povo simples. Bom, antes que associem esse termo um discurso mais um lado do que outro, quando fala o povo simples, escreve o Adriano, ele quer dizer o ser humano comum. E o que ele quer dizer com isso na mensagem? Que o ser humano, a pessoa que mora no Brasil, sofre com os mandos e desmandos dos poderosos. Mas é verdade, sofremos por interesses que nunca serão os nossos, até na fantasia. Analise, na Idade Média éramos números nas fileiras dos senhores feudais, reis, lordes, tanto quanto na Era Antiga, no Egito, na Grécia, deuses descontavam em nós suas frustrações ou sua existência tediosa. E até Odin e seu clã nos colocavam de joelhos, sem contar que Loki fazia. Afinal, esse é um programa familiar. Vamos evitar os detalhes, Adriano. Resumidamente, quero dizer o quê? Que os supostos deuses de hoje, um cientista incrivelmente inteligente, que ninguém sabe de verdade quais são as intenções, luta contra todas as forças contra um homem também poderoso, quanto detentor também de um martelo capaz de acabar com a sua vida e que tomou para si por vaidade, necessidade ou sei lá o porquê a defesa da justiça desse país. Tá falando do Alexandre de Moraes, não? O martelo é a referência à justiça. Mas do jeito que só faz sentido para ele. Percebam, amigos, que enquanto eles se degladiam do alto de seus poderosos palcos de batalha, nós aqui embaixo somos esmagados pelo poder de suas decisões e a força de seus golpes. Inspiradíssimo Adriano Vermelho na manhã de hoje, aqui conosco no Manhã Bandeirantes. Um minuto agora, depois das 11 da manhã, 11 horas, 1 minuto, nós vamos acionar a nossa reportagem para um levantamento que a gente vem acompanhando nos últimos meses e tem um novo dado, um novo estudo. A PUC Campinas tem um estudo a respeito do valor da cesta básica na cidade de Campinas. E saiu um novo relatório. A cesta básica em Campinas, pela primeira vez depois de muito tempo, ela chega a um valor de metade de um salário mínimo. Então, com um salário mínimo é possível comprar 2 cestas básicas em Campinas. Mas, ainda assim, a cesta básica de Campinas é uma das mais caras do Brasil. A Júlia Zampieri conversou com um pesquisador da PUC à frente desse estudo e traz, neste momento, quem são os produtos que puxam o preço para baixo e quais são aqueles que podem fazer o preço subir nos próximos meses. Na hora de escolher o que levar, talvez não exista estratégia melhor a não ser mirar nos preços mais baixos. Pelo menos é assim como pensa a Dineuza, que ao chegar no setor de hortifruti, veio direto para a banca do tomate. E estava em torno de R$11 o quilo do tomate. E agora R$ 4,79, então a diferença é grande. Pois é, segundo o Observatório da PUC Campinas, de julho a agosto, o tomate sofreu uma queda no preço de 21,3%, perdendo apenas para a batata, cuja redução foi de 33,75%. A batata também estava mais caro, estava R$7, R$8 o quilo, né? Então abaixou bastante também. Em contrapartida, o óleo registrou um aumento de 4,76% no preço. Só que mesmo assim, o saldo foi positivo, olhando a cesta básica como um todo, que chegou a R$ 697,45 em agosto. Ou seja, uma queda de 5,17% no preço em comparação com o mês anterior. Pela primeira vez em 24 meses de apuração do Observatório da PUC Campinas, a cesta atingiu um valor inferior a meio salário mínimo. Pela primeira vez,
com um salário mínimo é possível comprar duas cestas básicas em Campinas. Mas o barateamento desses produtos ainda é visto apenas como um singelo alívio. Isso porque Campinas ainda ocupa a 6ª posição no ranking de maiores preços de cestas básicas, em comparação com 17 capitais do país. Das coisas, é um absurdo, não dá para comer mais, é sério. E por isso que a gente vem atacado, né? Porque compra de várias unidades, tipo compra 4, 5, já sai um preço mais em conta. Segundo o economista, o otimismo para os próximos meses não está alto. Isso porque ainda não há expectativa de uma contínua queda dos preços a curto prazo. A cesta básica está medindo realmente o mínimo necessário na parte de alimentação e a gente sabe que as famílias têm outras necessidades, outras demandas. 11 horas da manhã, 4 minutos. Daqui a pouco a gente traz mais sobre o cenário político. Daqui a pouco a gente fala mais com o nosso ouvinte. Tem mais participação chegando e a gente vai colocar você também para dar a sua opinião. Nós vamos trazer outros assuntos ligados também à nossa saúde também da nossa cabeça. Nossa convidada aqui nos estúdios da Rádio Bandeirantes é a psicóloga Roberta Cobo, que vai falar a respeito de uma nova forma que está sendo realizada também no atendimento aos pacientes do chamado neurofeedback. Roberta Cobo, muito obrigado por atender o nosso convite aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Depois dessa corrida toda de eleições, de corrida dos momentos que antecedem um primeiro turno eleitoral, eu não sei se é uma entrevista ou quase uma consulta com a senhora aqui ou com você aqui, que já fui corrigido por chamá-la de senhora. Muito bom dia por estar conosco aqui nos nossos estúdios. Bom dia, Heitor. Bom dia, ouvintes. É um prazer muito grande estar aqui. Obrigado pelo convite, poder partilhar nessa manhã um pouquinho do conhecimento, um pouquinho de neurofeedback. Realmente, né, agora eleições, e aí todo mundo muito ansioso, muito estresse, acho que saúde mental é importante nesse momento. Como é que a gente faz para equilibrar tanta notícia ao mesmo tempo, custo de vida para lá, dívidas para cá, eleição, candidato prometendo isso, aquilo, como é que a gente coloca tudo isso na cabeça para não deixar de perder o foco? Pois é, essa é uma das grandes questões hoje em dia, né? Nós somos sempre bombardeados o tempo todo por muitas questões, seja as redes sociais, seja todos os problemas, o estresse que a gente vive o tempo todo. Tudo parte muito de equilíbrio, né? Eu gosto de falar muito que equilíbrio é sempre uma palavra-chave. Usando o neurofeedback, que é o propósito da gente estar partilhando um pouquinho aqui de conhecimento, eu acho que parte muito dessa questão de conscientização, de autorregulação, né? A gente precisa aprender a dizer não, a gente precisa aprender a se conhecer, a gente precisa aprender a filtrar muitas coisas, porque se a gente fica aí à mercê de tudo que vem de fora, realmente fica muito difícil administrar. E ao longo do tempo a gente começa a ter sintomas e questões aí que vão se tornando queixas e patologias ao longo do tempo. E como funciona o neurofeedback? O que é exatamente o neurofeedback? Ok. Para a gente entender um pouquinho assim, melhor neurofeedback de uma forma mais rápida, a gente tem um conceito anterior que é biofeedback, né? O biofeedback é uma técnica não farmacológica que permite que nós tenhamos consciências de processos orgânicos nossos. Então, eu posso usar aparelhos para tomar consciência de movimentos que são ou involuntários ou automáticos. Então, batimento cardíaco, por exemplo, sensores onde a gente pode ver a temperatura do corpo, a resposta galvânica, que é a condutância elétrica da pele. E o neurofeedback, ele entra dentro dessa técnica mais ampla, que é o biofeedback, que é uma forma da gente ter consciência, tomar consciência do funcionamento cerebral. O nosso cérebro, ele produz frequências elétricas, que nós chamamos de ondas, né? As conhecidas, acho que a mais conhecida de todas é a onda alfa. O pessoal usa muito, estou em alfa, né? Alfa, na verdade, é uma frequência importante, inclusive, para o nosso funcionamento. Então, o neurofeedback é uma técnica que é usada, que permite que a gente tome consciência desse funcionamento cerebral e, a partir dessa tomada consciência, a gente pode usar a autorregulação, né? Então, eu posso trabalhar o neurofeedback com patologias, eu posso trabalhar o neurofeedback para alto rendimento, eu posso trabalhar o neurofeedback para melhorar aspectos cognitivos, para recuperação, para readaptação. Então, tem vários usos através dessa tomada de consciência
treinamento e aprendizagem, né? Não é só a tomada de consciência. Nós estamos conversando com a psicóloga Roberta Cobo para conhecermos um pouco sobre o neurofeedback. Claro que a gente sabe que existe uma ética e a senhora jamais vai expor nenhum dos seus pacientes. Mas um exemplo prático, algo genérico para a gente entender como um atendimento clínico com um profissional capacitado pode de fato ser aplicado no neurofeedback no dia a dia e de que maneira as pessoas podem começar a entender isso também como um caminho para eventualmente uma nova terapia, uma nova forma de aconselhamento profissional, Roberta. Perfeito, Heitor. Eu acho que a forma mais simples de entender neurofeedback é a gente usando a prática, né? Por exemplo, supostamente, né, nós todos, né, nós aqui estamos produzindo todas essas frequências cerebrais que eu falei juntas ao mesmo tempo no nosso córtex cerebral nesse momento. Então, vamos supostamente usar o exemplo de um aluno, um vestibulando, por exemplo, que está aí passando por um momento de estresse, que vai prestar vestibular, tem a pressão da família, dele mesmo, aquela idade e tudo mais, e ele tem uma queixa, por exemplo, né, uma coisa bem simples de desatenção. Esse paciente chega no consultório com essa queixa de desatenção, falta de capacidade de concentração. O que nós fazemos? Nós fazemos primeiro uma avaliação dessa queixa, entender melhor como que esse paciente se sente, e aí a gente vai fazer um entendimento da parte fisiológica do cérebro dele. Então é feito um mapeamento da fisiologia cerebral desse paciente. Quando eu faço esse mapeamento e junto com a informação da queixa, eu tenho a forma como que ele se sente na queixa e a forma como ele funciona dentro do mapeamento. E ali a gente vai estabelecer objetivos que esse paciente tenha. Neste caso específico, estamos falando de desatenção, dificuldade de foco, concentração. Então, nós vamos entender ali na fisiologia do cérebro dele como é que a gente pode trabalhar, o que a gente deve treinar para que ele se sinta melhor. Então, a gente, né, hoje já tem vários estudos que mostram que os processos de dificuldade atencional, por exemplo, eles estão relacionados com excesso de uma frequência lenta na região anterior do cérebro. Se for isso que a gente vai encontrar, nós vamos usar um vídeo, um jogo, uma música, um clipe, qualquer coisa que o paciente queira numa tela, né? Esse paciente ele fica ligado num computador por eletrodos que são colocados no córtex cerebral, aqui no couro cabeludo. Esse eletrodo ele tem só a função de medir as frequências que estão sendo produzidas naquele momento. E aí eu tenho um software que eu vou fazer ali a minha mágica, nós vamos programar esse software para todas as vezes que aquele cérebro que está lento ali na frente, produzir frequências lentas, ele não recebe nenhum feedback positivo, e quando ele produz frequências que são mais adequadas a quadros de atenção e concentração, ele receba um feedback positivo. Então, por exemplo, ele está ali jogando um videogame, que é um carrinho que anda. Se o cérebro dele estiver lento, né, produzindo em predomínio frequências lentas, o carrinho não anda. Quando o cérebro dele se aproxima do que a gente quer ali trabalhar, regular, o carrinho começa a andar, e ele vai ficando mais veloz, ele consegue dar voltas. Então, automaticamente, a pessoa tem ali na tela um espelho dele mesmo, em tempo real. Com o passar do treinamento, isso é um processo de aprendizagem cerebral, o próprio paciente começa a ir percebendo quais são os movimentos internos e os movimentos mentais que ele precisa fazer para se colocar num estado de atenção e concentração. Isso é uma ideia genérica, mas se aplica a tudo que a gente trabalha com neurofeedback, como insônia, estresse, ansiedade, depressão. A gente busca também por alto rendimento, atletas trabalham com neurofeedback. Então, é dessa forma que a gente vai condicionando o cérebro para uma autorregulação. A cena que você me descreveu me lembrou um pouco um filme que chama muita atenção, clássico do cinema, chamado Laranja Mecânica. Sim. Quem não acompanhou o filme ainda é um filme que explodiu a minha cabeça quando eu assisti na adolescência. Ainda explode, eu acho. Ele é incrível, né? O que tem de neurofeedback ali? O que tem de ficção? Ali é ficção. 100% ficção. Ali é ficção, O que existe, na verdade, é que o neurofeedback, ele parte, né, ele toma força a partir da década de 50, 60, 70, mais ou menos, mas lá na década de 20, né, começou-se a entender, né, pelas pesquisas, que existiam frequências cerebrais sendo produzidas no cérebro. O nosso cérebro é energia.
né? Energia elétrica mesmo. A gente mede em hertz, para você ter uma ideia. Então, eu acho que tem isso em comum, né? Então, lá, eles colocam, né, toucas e tal, tem isso a ver com essa parte elétrica do cérebro. Mas a gente ainda não pode falar em neurofeedback, porque o neurofeedback tem um preceito básico, que é a avaliação. Eu não posso simplesmente pegar você, colocar eletrodos em você e treinar qualquer coisa. Eu preciso entender o seu funcionamento. Ele é um tratamento extremamente individualizado. Eu falo muito para os meus pacientes, é como uma digital, cada um tem a sua. Eu devo ter, sei lá, quantos mapeamentos no meu consultório, nenhum é igual. Então, às vezes, a desatenção que você sente, que é como você se sente, fisiologicamente, no seu mapeamento, ele se apresenta de uma outra forma do que da minha. Então, com você eu vou trabalhar uma frequência, comigo eu vou trabalhar com outra e assim sucessivamente. Para a gente finalizar, conversando com a psicóloga clínica Roberta Cubo, graduada em Farmácia e Bioquímica pela Universidade Paulista, formada profissional em Bio e Neurofeedback e também pós-graduada em Neurociências. O acesso a isso pela população mais carente, através do SUS, você entende que hoje já haja um pouco mais de compreensão da necessidade, até pelas campanhas como Setembro Amarelo, popularização da necessidade da gente cuidar da nossa saúde mental, e há, de alguma forma, um movimento para que esse procedimento do neurofeedback seja acessível também pelo Sistema Único de Saúde? Sim, isso é uma pergunta bem moderna. Existe um trâmite que está correndo aí, falando de técnicas de neuromodulação serem acessíveis, serem colocadas à disposição da população do SUS. O neurofeedback, especificamente, ele não está ainda dentro desse combo de técnicas, mas existem outras técnicas de neuromodulação que já estão ali para uma proposta que ainda tem que ser votada e etc., está em processo. Porque existem várias outras técnicas que trabalham com neuromodulação além de neurofeedback. E, realmente, eu acho que a ciência, né, o conhecimento é algo que se transforma o tempo todo e a gente precisa estar com os olhos abertos para isso. Eu acho que a política, né, a gente está falando tanto de épocas políticas, eu acho que os governantes têm que estar abertos também para isso, e eu acho que esse é o momento, né? É uma técnica onde a gente não trabalha com medicamentos, a gente trabalha realmente com a consciência e com a autorregulação do próprio paciente. Mas eu acredito que, apesar de estarmos ainda engatinhando, já temos aí uma abertura para que isso aconteça, tomara que seja breve. Nós conversamos aqui dentro do nosso Manhã Bandeirantes com a Roberta Cubo, psicóloga clínica, aliviando a gente um pouco dos assuntos políticos nesse período corrido desse final de setembro, e a quem agradecemos demais pela atenção com o nosso ouvinte. Foi um prazer ouvi-la e conhecemos um pouco mais sobre essa técnica. Obrigada, eu agradeço, estou à disposição. Depois do intervalo, adivinhe o assunto? Nós vamos voltar a falar sobre as eleições 2024 com a agenda dos candidatos à Prefeitura de Campinas para hoje e o levantamento feito pelo Instituto Paraná Pesquisas para a Prefeitura da cidade de Itapetininga, no nosso interior de São Paulo, e tem a sua participação também pelo nosso WhatsApp. Continue conosco, tem muita informação para você nesta quinta-feira na Rádio Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Olá você, sou César Urgnani, piloto de testes e apresentador de TV, e na condição de embaixador do programa de qualidade do Recap, trago um recado muito importante para você. Estamos promovendo a campanha Um Basta contra as Fraudes. Você sabia que a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu carro pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele? Fique atento quando se deparar com aquele preço baixo na bomba. Você pode estar diante de uma fraude? Fuja desta bomba. Saiba mais acessando umbastacontrasfraudes.com.br. Campeonato Brasileiro 2024, na Rádio Bandeirantes, com a equipe líder de audiência, eleita para o hall de notáveis da ACESP. Nesta quinta-feira, a Ponte Preta vai enfrentar o CRB, às 19h30, no estádio Rei Pelé, em Maceió. CRB e Ponte Preta, jogo da 27ª rodada do Brasileirão. O melhor do futebol no FM 85,7 e no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 Bandeirantes. Futebol.
Na programação da Rádio Bandeirantes Campinas, você tem voz ativa. 19971021493. Este é o nosso WhatsApp. Manhã Bandeirantes. Agora 11h19, trazendo mais um giro da participação dos nossos ouvintes que nos escrevem pelo WhatsApp 19971021493. Mensagem carinhosa aqui do Sandro Volpini. Um grande abraço para você, viu, Sandro? Obrigado pela sua audiência. Continue conosco na Rádio Bandeirantes Campinas. Muito obrigado por estar conosco. Tem cada mensagem aqui, nossa, doces mensagens sempre muito carinhosas, viu, gente? A mensagem que chega também do nosso amigo Wagner Macondes. Bom dia, meu caro amigo, bom dia, Wagner. Hoje vou resumir a minha participação. Entendi o recado, ninguém larga da mão de ninguém. É isso? Pelo menos esse foi o recado dado. Deus do céu, que horror, diria o saudoso Zé Arnaldo. Que horror! Saudades do Zé Arnaldo, né? Que deixou seu legado não só na Rádio Bandeirantes Campinas, mas também na Rádio Bandeirantes Campinas e que infelizmente nos deixou recentemente. Fizemos aqui, inclusive, uma homenagem a ele mais do que justa, singela, porém mais do que justa. O que diria Zé Arnaldo nestas eleições municipais de 2024? É um exercício que todo apaixonado pelo rádio em Campinas certamente faz. Vamos à agenda dos candidatos à Prefeitura de Campinas para saber como será esta quinta-feira aos 5 postulantes ao cargo mais importante do município. A candidata Angelina Dias não enviou a sua agenda para a nossa produção, não nos enviou o que será a agenda dela para esta quinta-feira. A agenda dos candidatos segue com Dário Saad. A gente tem trazido a agenda sempre em ordem alfabética. O candidato Dário Saad, prefeito de Campinas, candidato à reeleição pelo Republicanos, nesta quinta-feira dedicou a manhã, entre 8 e 10 da manhã, para a gravação de programas eleitorais, de 10h30 às 13h30 da tarde. Agenda interna na Prefeitura de Campinas, é agenda para este dia 19 de setembro, e às 7 horas da noite, o candidato Dário Saad tem um jantar com apoiadores. O candidato Pedro Tourinho, do Partido dos Trabalhadores, mais cedo concedeu entrevista à Rádio Jovem Pan News Campinas, às 4 horas da tarde. O candidato do PT faz uma caminhada no Monte Alto /Rocim, região do Monte Alto e do bairro Rocim. O ponto de encontro vai ser na Rua 1, no bairro Satélite Íris. Às 5h30 da tarde, o candidato Pedro Tourinho faz uma caminhada no Parque Florense 2, tendo como ponto de encontro a Escola Municipal de Educação Infantil Professora Clotilde Berraqué von Zuben. 7h15 da noite, candidato Pedro Tourinho visita a feira noturna do Tancredão, no Jardim Novo Campos Elíseos. E às 8h15 da noite, o candidato Pedro Tourinho faz uma visita a outra feira noturna, dessa vez no Parque Industrial. A agenda do candidato Rafa Zimbaldi, do Cidadania, tem, neste momento, começou 11 horas da manhã, a apresentação do plano de governo no Sindicato dos Trabalhadores em Água e Esgoto de Campinas. Conversando com os funcionários da Sanasa, portanto, na Rua Doutor Ângelo Simões, no Jardim Leonor. Às 3 da tarde, o candidato Rafa Zimbaldi faz uma caminhada pela região do Santa Mônica. E às 18 horas, 6 da noite, o candidato Rafa Zimbaldi faz uma caminhada pela região da Vila Olímpia. A agenda do candidato Wilson Matos, do Partido Novo, prevê período da manhã e da tarde, sem especificar horário, panfletagem na região central, também sem especificar em que local exatamente do centro de Campinas. Às 5 da tarde, reunião de equipe do candidato Wilson Matos. E às 7 horas da noite, o candidato do Partido Novo conversa com empresários de bares e restaurantes. Essa agenda do candidato do Partido Novo à Prefeitura de Campinas. Instituto Paraná Pesquisas divulgou hoje um levantamento da corrida eleitoral na cidade de Itapetininga, importante município do nosso interior de São Paulo.
Os números levantados pelo Instituto Paraná Pesquisas para a cidade de Itapetininga apontam o seguinte: a pesquisa estimulada coloca um empate técnico triplo. Olha que eleição curiosa em Itapetininga. São 4 candidatos à prefeitura da cidade. Os 4 podem ganhar. Aí você pergunta, em primeiro ou segundo turno? Não tem segundo turno em Itapetininga porque o município não tem 200 mil eleitores. Cabeça do eleitor lá em Itapetininga deve estar um trevo. Vamos lá os números. A candidata Paula Granato, do Partido Verde, ela aparece com 27,9% das intenções de voto. O candidato Milton Júnior, da Rádio, que é candidato pelo PL, tem 25,6% das intenções de votos. O candidato Osmar Tibes, do PSDB, 23,5% das intenções de voto. E o candidato Jefferson Brum, do Republicanos, 16,1% das intenções de voto. Além dos números estarem muito próximos, a diferença da primeira para o quarto colocado é de cerca de 10 pontos percentuais, quase 11 pontos percentuais. Os eleitores que disseram que não sabem ou não quiseram responder somam 25,5%. De todas as cidades que a gente está acompanhando, certamente essa é a eleição mais imprevisível, a de Itapetininga. 25,5% não sabem em quem pretende votar. E aí tem a resposta, poderia votar em todos, 3,9%. Aí também não, né? Qualquer um. Mas é curioso aqui um cenário. Uma mulher vencendo, o que não tem sido comum no interior de São Paulo. Candidata do PV, que também não tem sido comum no interior de São Paulo, disputando cabeça a cabeça, ponto a ponto, com um candidato do PL, isso sim tem sido comum em São Paulo, um candidato do PSDB, que ainda está aí buscando prefeituras para voltar a ter um protagonismo, principalmente no estado onde governou por décadas, e o último colocado é o candidato do partido do governador Tarcísio de Freitas. Então é um cenário bem diferente o que a gente vê na cidade de Itapetininga. Vamos nessa! Ficamos por aqui nesta edição do nosso Manhã Bandeirantes, agradecendo pela sua audiência, agradecendo pela sua companhia, por estar conosco. Você que chegou às 10 da manhã, você que veio no meio do caminho e você que amanhã estará conosco um pouquinho mais tarde. Às sextas, nossos encontros começam às 10h30 da manhã, depois do Circuito Imobiliário com Gustavo Frison e com o Léo Gaspar Mota. A partir de agora, o Campeonato Brasileiro da Série B é um dos destaques dentro da programação esportiva da Rádio Bandeirantes com o Nossa Área. Hoje tem bola rolando na Rádio Bandeirantes Campinas. Hoje tem Ponte Preta em campo. Hoje termina a 27ª rodada com 2 jogos. Às 9h30 tem Botafogo e Santos. Esse é o jogo que o torcedor da Ponte e o torcedor do Guarani vão ficar atentos, dar aquela secada no Botafogo para não deixar o time de Ribeirão desgarrar. Mas o que o torcedor pontepretano quer mesmo é uma vitória contra o CRB lá em Maceió, no estádio Rei Pelé. 7h30 da noite, a bola rola com a emoção do rádio que só a equipe de Carlos Batista leva até você. E a partir de agora, Carlos Henrique vai trazer as informações da preparação da Ponte Preta para essa partida e também do Guarani, que só volta a campo na próxima terça-feira contra o Operário, mas que tem reforço anunciado, tem gente chegando para reforçar o elenco do técnico Alan Al. Com os trabalhos técnicos de Danilo Capucci, a gente fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e continue na RB. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. LG Mota Imóveis. A Imobiliária Campiã em Vendas apresenta LG Mota Megstore, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí. Na Avenida Coronel Silva Teles, 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 1937227740 e nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis.
Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook.